Fala, concurseiro, professora Janiele Domingos na área, para mais uma aula de agente de combate às endemias. Hoje a gente vai ser a nossa aula 05, e a gente vai tratar de uma temática bastante importante para você que quer ser um agente de combate às endemias. A gente vai falar hoje sobre o controle de animais e raiva, sobre o vírus da raiva. Por que trouxemos essa temática? Porque ela é recorrente em editais e é uma atribuição ligada ao agente de combate às endemias. Como o agente de combate às endemias trabalha na vigilância ambiental, ele tem por papel cuidar, né, do controle também de animais, sejam eles animais peçonhentos ou animais domésticos. É uma atribuição do agente de combate às endemias. Todo ano é realizado a campanha de vacinação antirrábica em todo o Brasil. Então, é uma atribuição diretamente ligada ao agente de combate às endemias. Então, por isso é necessário que vocês compreendam como é que funciona essa vacinação, como é que funciona o vírus, a doença em si, porque quando vocês forem aprovados, vocês vão trabalhar diretamente com essa campanha. É uma campanha realizada pelas endemias anualmente, a vacinação antirrábica, onde as endemias vacinam cães e gatos. Então, sem mais delongas, vamos dar prosseguimento em nossa aula. Aqui eu já trouxe para vocês a questão da definição da doença da raiva. A raiva é uma doença grave, que afeta mamíferos, incluindo pessoas. Ela provoca inflamação do cérebro. Se não for tratada a tempo, quase sempre leva à morte. A raiva é transmitida ao homem pela saliva de animais infectados, principalmente por meio de mordedura, podendo ser transmitida pela arranhadura ou lambedura desses animais, como cães, gatos, raposas, macacos e morcegos. Então, percebam que o vírus da raiva, ele não acomete somente o cão e o gato. A vacinação que a gente realiza é para cães e gatos. Por quê? Porque não tem como estar vacinando morcego, nem raposa, nem macaco, nem sonim. Por quê? São animais silvestres, mas esses animais também são acometidos com o vírus da raiva. Não somente os cães e os gatos. Se cair na prova de vocês que é só cão e gato, quem tiver assistido essa aula já vai acertar, já vai descartar que é só cão e gato, porque não é. Também acomete também os morcegos e raposas, soninhos, macaco, também é acometido com essas doenças. Por isso, não é recomendado que as pessoas criem animais silvestres. Quando a gente está fazendo as visitas domiciliares, às vezes a gente se depara com esse tipo de situação, de pessoas criando, principalmente soninha, começa a alimentar esses animais, e aí, a partir disso aí, não sabe se esse animal está infectado, porque às vezes ele pode estar infectado e está num período só de incubação, e aconteceu já alguns casos no Ceará, acho que até o último caso que houve, foi um homem que foi infectado pelo soninho. Então, por isso, que quando vai fazer as visitas domiciliares, é necessária essa orientação à população, que não cria animais silvestres. A questão dos morcegos, se um morcego ele tiver na parte da manhã, caído dentro de casa, dentro da casa, da residência, se debatendo, esse morcego provavelmente pode estar com raiva. Se ele for um morcego hematófago, porque os frutíferos, eles geralmente não são acometidos com o vírus da raiva. Geralmente, mas pode também, né, acontecer, mas geralmente os hematófagos. Mas, se isso acontecer, tem que ser acionada a equipe de endemias para ir lá fazer o recolhimento desse animal, para levar para o laboratório, para saber se esse animal está infectado
ou não com o vírus da raiva. Então, é uma atribuição do agente Edemias. Porque não é comum o morcego estar na parte da manhã, dentro da casa, se debatendo, caído. Não é comum deles. Então, é necessário ter esse olhar clínico quando isso acontece. Porque esse morcego ele pode sim estar cometido com o vírus da raiva, pode acabar transmitindo para algum ser humano. E como a gente viu aqui, a letalidade desse vírus ela é muito alta. No mundo, só escapou 5 a 6 pessoas que foram acometidas com esse vírus. 2 são brasileiros, mas escaparam com o quê? Sequelados. Sequelados, por quê? Porque esse vírus ele ataca o sistema nervoso central, principalmente o cérebro e a medula, na coluna, a medula óssea. Então, ele vai causar vários estragos no sistema nervoso. Por isso, ele é tão letal, a letalidade dele é 100% praticamente. Então, por isso que é necessário a vacinação todo ano em cães e gatos, que são os urbanos que estão ali com o ser humano cotidianamente. Também é necessário que esses animais eles tenham que seja adequado nos municípios, para esses animais não estar se reproduzindo de qualquer forma, tá em rua. É necessário esse controle de animais, porque é controle de zoonoses. A raiva também ela é uma doença zoonótica, ela é uma doença zoonótica direta, porque ela tem o animal como um reservatório dessa doença. Então, por isso que é tão necessário. Outro ponto importante é que a raiva ela não é só transmitida pela saliva do animal, mas também por a arranhadura, a mordedura, lógico, porque vai estar ali, a saliva vai entrar em contato, mas também pela arranhadura e pela saliva, que vai estar ali uma grande concentração do vírus, mas não somente pela mordedura, vocês têm que ter em mente também que pela arranhadura e a lambedura também é possível ser contaminado pelo vírus da raiva. Então, percebam como é importante estudar sobre a raiva, porque geralmente ela cai muito em prova, porque, reforçando mais uma vez, é uma doença que é trabalhada pelos agentes de combate às endemias anualmente. E qual é o agente etiológico dessa doença? É um vírus do gênero Lisavírus, da família Rattoviridae. Então, também guardem isso, que o agente etiológico é um vírus, um gênero Lisavírus. Então, tenham isso em mente. E qual é o período de incubação? É variável entre as espécies, desde dias até anos, com uma média de 45 dias no ser humano. Então, perceba que o período de incubação desse vírus no ser humano é longo, não é, digamos assim, não é da noite para o dia. 45 dias para poder, vocês já sabem o que é um período de incubação, é o momento que a pessoa tem um contato com o vírus, mas o vírus ainda não se manifestou, não causou nenhum sintoma, então ele está ali, está no período de incubação dele, ele não causou ainda nenhum sintoma, a pessoa não está sentindo nada, mas já está infectado. Então, o ser humano, ele leva 45 dias até apresentar os primeiros sintomas. E os morcegos passam até a vida inteira com o vírus e não apresentam sintomas. Então, isso vai ser bastante relativo. Podendo ser mais curto que em crianças. O período de incubação está relacionado à localização, extensão e profundidade da mordedura, arranhadura, lambedura ou o tipo de contato com a saliva do animal infectado, da aproximação da porta de entrada com o cérebro, troncos e nervos, concentração de partículas virais
nocula, noculadas e cepa viral. Então, percebam que esse período de incubação mais longo, ele vai ter todos esses fatores aqui, vai depender de como foi a mordida, a arranhadura, a mordedura, de onde ela foi, porque se for mais próximo, né, do cérebro ou dos troncos nervosos, e dependendo da concentração de partícula do viral, ela vai ser menor esse período de 45 dias. Então, tem todo esse quesito aqui, né? A localização, a extensão, a profundidade, para poder determinar o período de incubação. Os sintomas vão apresentar mal-estar geral, anorexia, náuseas, entorpecimento, inquietude, pequeno aumento da temperatura, dor de cabeça, dor de garganta, irritabilidade, sensação de angústia. Outro sintoma que é bastante importante e interessante dessa doença é a hidrofobia, que é no qual o ser humano, quando está acometido com essa doença, ele não consegue beber água. É hidrofobia, né? Ele fica com fobia da água, porque o vírus está acometendo ali o sistema nervoso dele de forma mais severa. Então, ele vai desenvolver também essa hidrofobia. Não vai conseguir beber água por conta do vírus. E como é que fica o diagnóstico e tratamento? A confirmação laboratorial em vida, ou seja, o diagnóstico dos casos de raiva humana, pode ser realizado pelo método de imunofluorescência direta em impressão de córnea, raspado de mucosa lingual ou por biópsia da pele da região cervical, tecido bulbar de folículos pilosos. A sensibilidade dessas provas é limitada, enquanto negativas. Não se pode excluir a possibilidade de infecção. A realização da autópsia é de extrema importância para a confirmação diagnóstica. Então, a gente percebe aqui que ele já coloca em vida, né, esse diagnóstico e o tratamento. Por quê? Porque como é um vírus com a letalidade de 100%, então, geralmente, não vai ter ninguém para fazer esse diagnóstico em vida. E aí é necessário também a autópsia depois, né, que a pessoa vai chegar ao óbito, para poder diagnosticar se essa pessoa realmente morreu de raiva ou não. Mas percebam que há várias formas de, quando a pessoa ainda está viva, de fazer o diagnóstico dessa doença. E aqui só uma observação: a raiva é uma doença quase sempre fatal, para a qual a melhor medida de prevenção é a vacina pós-exposição ao vírus e vacinar animais domésticos. A vacina da raiva, gente, ela é uma vacina que ela está com bastante tempo, que ela foi descoberta em 1885. Então, faz bastante tempo que essa vacina, ela existe. Não é algo de agora, não é algo recente. E ainda bem, porque ela é a única maneira mais segura de se combater esse vírus, que é letal. Então, por isso que é tão necessário vacinar os animais domésticos, ter cuidado com animais silvestres, fazer o rastreamento desses animais silvestres, se eles apresentarem algum sintoma que sejam coincidente com o vírus da raiva. As secretarias de saúde dos municípios e do estado fazem esse rastreamento desses animais quando é informado que esses animais estão acometidos com essa doença, com suspeita dessa doença. E outra coisa é a vacinação no ser humano também, a pré e a pós-exposição, porque o ser humano ele pode tomar a vacinação antes e depois. Se ele for, os agentes de endemias, eles tomam a vacinação pré, porque eles trabalham vacinando, então é importante que eles tomem. E após essa pessoa foi, né, ali mordida por algum animal, aí é necessário que ela tome também
essa vacinação pós-exposição, porque o animal ele vai ficar ali em observação uns 10 dias para ver se ele vai apresentar algum sintoma de raiva, mas enquanto isso é necessário que a pessoa tome a vacina pós-exposição ali a um possível vírus, ela ser mordida ali pelo animal, arranhada. Então, é necessário isso também. É necessário também que ela lave bem ali a mordedura, a arranhadura com água corrente, com sabão, por mais ou menos uns 5 minutos, para evitar que o vírus se espalhe pela corrente sanguínea, a saliva, né, ali do animal, contaminada com o vírus. Então, tem que ter todo esse cuidado em relação a esse vírus. E é necessário que vocês tenham isso aqui bem definido, porque pode cair em prova. E aqui eu já vou trazendo aqui uma questãozinha para vocês. Questão 1. A raiva é uma doença viral transmitida ao homem, principalmente através da mordida de outros mamíferos, tais como cachorros e morcegos. A respeito dessa doença, marca a alternativa incorreta. Eu gosto muito de quando eu particularmente estou fazendo prova, grifar, porque uma questão como essa aqui, que ele pede a incorreta, às vezes você já está cansado, dependendo já do horário da prova, dependendo de qual é a questão, e acaba lendo errado, lendo que é a correta, e acaba perdendo questão. Então, tem que ter bastante atenção nessa hora, em olhar se ele está pedindo a correta, a incorreta, o que é que está sendo pedido ali, para não perder questão. Letra A. A raiva é considerada uma zoonose, uma vez que é transmitida por animais. Até aqui está correto, né? Ela realmente é uma doença zoonótica direta, porque tem essa participação diretamente do animal na transmissão da doença. Letra B. Caso o animal não apresente sintomas da doença, não é necessária a utilização da vacinação antirrábica. Essa daqui ficou meio... Será que é ela a incorreta? Vamos ver, né? Letra C. A raiva é uma doença que compromete o sistema nervoso central. A gente viu que sim, né? Letra D. Qualquer pessoa mordida por um mamífero deve procurar a unidade de saúde mais próxima para avaliar a necessidade de tomar a vacina antirrábica. Sim, é necessário, porque a raiva é uma doença letal. É importante observar o comportamento do animal que mordeu a vítima durante 10 dias. Falei isso para vocês também. Então, a nossa alternativa incorreta vai ser a letra B, né? Caso o animal não apresente sintoma da doença, não é necessário utilizar a vacina antirrábica. Errado, porque eu vou explicar para vocês, mesmo o animal estando bem, não apresentando nada, todo ano é feita a vacinação antirrábica. Todo ano, todo ano. Todo ano os animais têm que ser vacinados. Tem o dia D, que é nacional, geralmente acontece entre outubro e novembro em todo o país, para que as pessoas possam trazer os seus animais para tomar a vacinação antirrábica. O agente, quando está trabalhando em campo, ele tem que orientar as famílias que têm animais para poder levar os seus animais no dia D, ou ser vacinado, dependendo do município, tem município que vacina casa a casa. Então, o agente de combate às epidemias tem que fazer essa orientação, porque é um vírus letal. Às vezes a população desconhece a letalidade e a importância da vacinação. Acha que é mero protocolo, mas não sabe eles que é um vírus tão letal. E que ele é presente, de vez em quando aparece aqui no estado do Ceará. Então, não é descartada a possibilidade, por isso é necessária essa vacinação. 2. A raiva é uma doença grave, que pode matar uma pessoa em poucos dias. Ela é transmitida normalmente pela mordida de um animal contaminado pelo vírus. Um animal doente possui alguns sintomas que tornam fácil o diagnóstico da doença, sendo assim, é importante sempre
Observar as características dos animais de estimação. Entre as afirmativas a seguir, marque a que não corresponde, mais uma vez, ó, a um sintoma da raiva em animais. Letra A. O animal contaminado torna-se agressivo e ataca com frequência simples. Se chama raiva, ele realmente fica raivoso. Letra B. O animal doente apresenta paralisia da mandíbula. Sim, isso também aqui é um sintoma que o animal vai apresentar. C. O animal com raiva normalmente apresenta boca seca. Essa boca seca aqui está errado. E já é a nossa resposta. Por quê? Na verdade, ele não apresenta boca seca, mas sim um excesso de salivação. Letra D. Alguns animais doentes procuram ficar em locais isolados. Sim. Um animal infectado pode apresentar paralisia dos membros. Sim. Já que o vírus ataca diretamente o sistema nervoso central. Vamos para mais uma questão. Essa questão aqui é uma questãozinha bastante extensa, que tem que ler com cuidado para não errar ela, certo? Sobre a raiva, leia e analise as afirmativas a seguir. 1. A raiva é de extrema importância para a saúde pública, sim, porque ela é uma doença letal. Devido à sua letalidade, aproximadamente 100%. Por ser uma doença passível de eliminação no seu ciclo urbano, como eu expliquei para vocês, né? Quando é silvestre é mais difícil. E pela existência de medidas eficientes de prevenção, como a vacinação humana e animal, disponibilização de soro antirrábico humano, a realização de bloqueios de foco, entre outras. Tá correto isso aqui? Tá, totalmente correto, né? Porque tem tudo isso aqui mesmo. 2. A raiva é transmitida ao homem pela saliva de animais infectados, principalmente por meio de mordedura, podendo ser transmitida também pela arranhadura e lambedura desses animais. Correto? A gente viu que é transmitido tanto pela a mordedura, a lambedura, a arranhadura. Todas essas formas podem ser transmitido o vírus da raiva. A gente viu isso, né? 3. Após uma exposição, não é recomendado higienizar o ferimento, apenas procurar assistência médica o mais rápido possível. O erro está aqui. Não é recomendado higienizar o ferimento. É recomendado higienizar o ferimento para que o vírus não se espalhe na corrente sanguínea. Então, é necessário ali lavar o ferimento por mais ou menos 5 minutos em água corrente, com sabão, mas é de essencial mesmo é a pessoa procurar atendimento médico o mais rápido possível para poder iniciar o protocolo da vacina pós-exposição e ali também depois fazer a observação do animal, o acompanhamento para saber se esse animal não está acometido com o vírus da raiva. Então, é necessário, sim, fazer ali lavar ali o ferimento, higienizar o ferimento da forma adequada, mas também procurar de imediato o atendimento médico, para que possa ser feito ali todo o procedimento de vacinação, ali o acompanhamento do animal para ser rastreado, porque aí quando acontece esses casos, tem que ser informado para a vigilância epidemiológica, para ela ficar em alerta que aconteceu ali um caso de mordedura de animal e ali a pessoa entrar, né, em observação para saber se esse animal não vai apresentar algum sintoma, porque se apresentar, tem que ser notificado, tem que ser informado para que possam ser tomadas as medidas cabíveis. 4. A vacinação anual de cães e gatos é eficaz na prevenção da raiva nesses animais, o que, consequentemente, previne também a raiva humana. Sim, com certeza, porque se os animais estão vacinados, eles não vão transmitir para o ser humano, nem vão se infectar. Deve-se sempre evitar se aproximar de cães e gatos sem dono,
Não mexer ou tocá-los quando estiver se alimentando, ou crias, ou mesmo dormindo. Nunca tocar em morcegos ou outros animais silvestres diretamente, principalmente quando tiver caídos no chão, ou encontrar situação não habitual. Aqui foi o caso que eu relatei para vocês. Quando é encontrado algum morcego na casa, pelo período da manhã, desorientado, caído, é necessário que se comunique à equipe de endemias, a um centro de zoonose na cidade de Tiver, para que esse animal venha a ser recolhido, venha a ser levado para o laboratório, e ali ele possa ser analisado se esse animal, ele está infectado com o vírus da raiva ou não. Mesma coisa com outros animais, uma raposa, um suim, é necessário fazer todo esse protocolo, essa medida. A questão dos cães de rua é um caso muito delicado, porque a gente, quando trabalha fazendo a vacinação antirrábica, a gente não vacina os cães que não têm dono. Não é vacinado. A gente não pode pegar um animal à força, que não tem um dono, que não tem ninguém que seja responsável por ele, e vacinar. Então, a gente vacina aqueles animais que têm dono. Por isso que é necessário não se aproximar, dependendo do caso concreto, de animais que não têm dono, que estão na rua, porque eles, às vezes, eles podem atacar se eles tiverem, a cadela tiver tendo cria, para proteger sua cria, estiver se alimentando também. Por isso que é necessário não fazer isso, porque a pessoa não sabe se esse animal está infectado. Às vezes pode acontecer dele estar, né? Já que esses animais que não têm dono, eles não são geralmente vacinados por a equipe de endemias, porque não tem ninguém que seja responsável por eles. Então, a gente não pode pegar eles à força e vacinar. Tem que ter alguém que se responsabilize por esses animais. Então, por isso que é necessário tomar cuidado em relação a isso. E aqui a gente já pode descartar algumas, então essa afirmativa ela está correta, né? A gente já pode descartar tudo que tiver a 3, né? A gente já descarta. E aqui, como a 2 está certa, aqui tem a 3, a gente já descarta. Ó, se a pessoa souber que a 3 está errada, já dá para eliminar a E, já dá para eliminar a C, já dá para eliminar a B. E aqui, como a pessoa sabe que a 4 está correta, então ela já vai saber que é a letra A, né? A resposta é a nossa alternativa certa. Aqui tem outra questãozinha também bastante interessante. Questão 4. Marca a alternativa que indica corretamente o nome de uma doença letal. Falou em letalidade, vocês lembram logo da raiva. Que atinge o sistema nervoso, e é causada por um vírus do gênero Lisavírus. Aqui, ó, se vocês soubessem que a raiva é letal, que ataca o sistema nervoso, e que o agente etiológico dela é um vírus, e o gênero é o lisavírus, você não teria grande dificuldade em responder essa questão. Letra A, resfriado não é, né? A AIDS também não é. Porque a AIDS é uma doença sexualmente transmissível. Rubéola também não. O tétano também não se amolda à alternativa. Então, lógico, né, seria a raiva. Que seria a raiva a nossa resposta correta. E aqui eu já deixo o meu muito obrigada e deixo uma frase motivacional para cada um de vocês. Acerte em tudo que puder acertar. Então, se você está se preparando para o concurso de agente de combate às endemias, é porque você quer acertar. É porque você quer ser efetivo, é porque você quer mudar de vida. Então, acerte em tudo que puder acertar. E aqui, meu muito obrigada. Até a próxima aula.